Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Nina, eu sou uma das sócias aqui do BFA, sou advogada aqui no Brasil e sou inscrita também em Lisboa. E tô aqui nesse vídeo hoje para poder falar com vocês sobre alguns tipos de nacionalidade portuguesa e conversar sobre as principais formas de pedidos de nacionalidade que a gente mais vê aqui no nosso dia a dia. São filhos, netos, cônjuges, sefarditas e por tempo de residência em Portugal. Processos de nacionalidade portuguesa, em geral, são processos administrativos. A gente não entra com processos judiciais de nacionalidade. Então, a gente envia esses processos para a Conservatória de Registros Centrais ou para o Arquivo Central do Porto. E aí, esses processos, eles vão correr de forma administrativa e a gente consegue acompanhar esses processos online. É possível usar uma senha de acesso para ver em que fase o seu processo está. E advogados têm a possibilidade de entrar com o processo online. Tem um sistema específico que a gente usa um certificado e entra com os documentos digitalizados. Mas não é obrigatório entrar com o processo com o advogado. É possível, por exemplo, ir pessoalmente até a conservatória e entregar os seus documentos ou até enviar os documentos por correio para a conservatória. Então, a primeira nacionalidade que a gente vai falar nesse vídeo é a nacionalidade para o filho. É possível passar a nacionalidade para o filho pela legislação portuguesa. É a nacionalidade mais simples dessas que a gente vai falar hoje, inclusive em termos de documentos que a gente vai precisar providenciar, principalmente se a gente está falando do filho de um português nato. Então, a gente vai precisar reunir a documentação do filho e a documentação dos pais, tá? Do pai ou da mãe, que é o português ou a mãe portuguesa, e ali mesmo do pai ou da mãe, que é brasileiro ou de outra nacionalidade. Juntando essa documentação, a gente já pode entrar com o processo. Mas a gente precisa também se atentar ao filho do português naturalizado, que é, por exemplo, o filho do português sefardita, o filho do português que pediu a nacionalidade por tempo de residência. Nesses casos, só é possível passar a nacionalidade para o filho menor, tá? Então, a gente precisa fazer o processo até esse filho completar 18 anos e a gente precisa se atentar à documentação que vai ser exigida nesse pedido. Mas, em geral e principalmente, documentos dos filhos, documentos dos pais e, às vezes, é necessário mostrar ali algum tipo de vínculo com Portugal. Então, agora que a gente já falou do filho, a gente pode passar para o caso do neto. Tá? No caso do neto, a gente pode fazer o pedido também e a gente vai precisar da documentação dessas gerações que estão acima. Então, a gente vai precisar do documento do neto, dos pais e dos avós. O documento principal aí que a gente fala com as famílias é do avô ou da avó português ou portuguesa, tá? Então, a gente vai precisar fazer a busca por esse documento em Portugal. Se a família não tiver, a gente pode auxiliar com essa busca. Então, normalmente é uma busca por uma certidão de batismo, considerando aí os prazos. A gente pode procurar por essa certidão nos livros. Tem muita documentação em Portugal que já é digitalizada, esses arquivos, esses documentos históricos. É possível encontrar muita coisa na internet e a gente faz essa busca pelo batismo. É muito importante ter uma ideia mais ou menos aproximada de uma data ali, de um ano em que a pessoa teria nascido e do local em que ela teria nascido em Portugal. Então, saber, por exemplo, se a pessoa teria nascido em Braga, no Porto, isso já é um ótimo indício para pesquisa, porque aí a gente vai pesquisar ali nos arquivos religiosos daquela região. E aí, encontrando essa certidão de batismo, a gente já vai buscar os outros documentos para poder fazer o pedido. Uma dúvida muito comum no caso dos netos é em relação à retificação. Porque como são documentos antigos, é comum ter muita diferença de nome. Então as pessoas às vezes registravam o nome, chegava no Brasil, tinha uma diferença de nome, ou mudava o nome, colocava um sobrenome às vezes diferente. Então isso a gente precisa analisar caso a caso. A gente vai puxar todas essas certidões, analisar e verificar se é preciso fazer uma retificação. Em geral, os cartórios aceitam fazer retificações administrativas, mas é preciso ter uma atenção,
Para os cartórios fazerem retificações aqui no Brasil, a gente tem que pedir as certidões lá em Portugal apostiladas. Apostila é um processo que você faz num país para a certidão poder valer em outro. Então a gente vai pedir a certidão, por exemplo, do avô português, apostilada lá em Portugal, faz uma retificação aqui no Brasil e em seguida entra com o processo lá em Portugal. E o bisneto? Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente mais escuta aqui no escritório. A gente vê que aqui no Brasil a gente tem muitos bisnetos de português. Infelizmente, a legislação portuguesa ela não abarca os bisnetos. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa fazer primeiro a nacionalidade do neto e depois que esse neto tiver a nacionalidade, ele consegue passar para os descendentes. E aí, por exemplo, a gente já consegue fazer um pedido como filho ou depois ali como neto, se já tiver netos na família, tá? Então a gente precisa fazer primeiro para a geração de neto e depois para as próximas gerações. Não é possível fazer direto para o bisneto. Agora que a gente já falou da nacionalidade para filhos e netos, a gente tem também a nacionalidade para quem é casado com o português ou para quem tem uma união estável com o português. Ele é bem parecido, o pedido de nacionalidade, com o pedido por descendência, ele é feito pelo mesmo sistema. A gente precisa reunir a documentação, legalizar a documentação e a gente precisa comprovar ali um tempo de casamento ou de união estável. Se não há nenhum tipo de vínculo com Portugal, esse tempo para brasileiros é um tempo de 5 anos. Tá? Então a gente tem que se atentar a isso. É importante também se atentar que esse tempo vai contar do casamento. Então, por exemplo, a minha nacionalidade saiu hoje, mas eu sou casada há 8 anos. Ou seja, o meu marido, ele já pode fazer o pedido, tá? Porque ele já vai ter cumprido esse prazo aí de 5 anos. Esse prazo, ele não conta da data da concessão da nacionalidade, ele conta da data do casamento. Então é importante ficar de olho nisso. E aí, em relação à união estável. A união estável, a gente precisa ter atenção, porque ela precisa ser reconhecida, homologada em Portugal, antes da gente entrar com o pedido de nacionalidade do companheiro ou da companheira, tá? Então a gente vai precisar passar por um processo judicial de reconhecimento em Portugal para depois entrar com o processo de nacionalidade. Então é importante buscar uma assessoria especializada para poder acompanhar aí o casal, né, os companheiros, nesses 2 processos e poder fazer tudo certinho. Em relação aos cônjuges, é importante também a gente mencionar que, no caso dos brasileiros, é pressuposto que a gente tenha o conhecimento da língua portuguesa. Mas se a gente está falando de um português ou de uma portuguesa casado com uma pessoa de outra nacionalidade, vai ser necessário fazer prova da proficiência de língua portuguesa, porque é uma exigência da lei. É importante dizer que a transcrição de casamento ela é essencial para o pedido de nacionalidade do cônjuge e ela pode ser essencial para o pedido de nacionalidade do filho. Então fique atento a isso também. E se eu for divorciado? No caso do divórcio, aí essa homologação do divórcio ela é um pouquinho mais complicada, porque não é possível homologar, averbar o divórcio igual o casamento, que a gente faz, por exemplo, na via consular ou numa conservatória de registro civil lá em Portugal. Aí é necessário fazer, via processo judicial, uma homologação no Tribunal da Relação. É um processo simples, mas é necessário fazer via processo. Tá? Então é preciso contar com um advogado e abrir um processo lá em Portugal para esse divórcio ser homologado também no seu assento de nascimento português. Em relação aos descendentes de judeus sefarditas, a legislação portuguesa prevê, é uma forma de reparação histórica, a possibilidade desses descendentes pedirem a nacionalidade. Então, se você conseguir comprovar por meio de um relatório genealógico que precisa ser estudado e aprovado pela CIL, que é a Comunidade Israelita de Lisboa, você pode fazer o pedido de nacionalidade por essa via. Tá? E aí você tem que comprovar que você descende de um judeu que foi perseguido e expulso de Portugal na época da Inquisição Portuguesa. Tá? Isso aconteceu há muitos anos. É possível fazer esses relatórios, a gente aqui no escritório fez assessoria e representação para muitos clientes,
mas é importante a gente falar que desde 2022 a legislação portuguesa mudou muito em relação aos sefarditas. A partir de setembro de 22, a legislação começou a exigir vínculo para os descendentes de sefardita, vínculo com Portugal, e aí a gente tinha ali a lei falando de idas frequentes a Portugal, uma questão de herança em Portugal, mas depois a lei começou a falar também em residência em Portugal. Hoje o site da conservatória, o site do IRN, né, a gente até chama de conservatória, ele já fala na necessidade de residência em Portugal por 3 anos antes mesmo de se fazer o pedido de nacionalidade por essa via. Então é importante ter atenção e é importante saber que a lei mudou muito em relação aos sefarditas, a lei foi ficando mais exigente, mais rigorosa com o passar dos anos. E aí a gente tem também o último caso que a gente vai falar no vídeo hoje, que é o caso pelo tempo de residência. É muito comum para os brasileiros, né, principalmente que a gente vê aqui no escritório, que vão para Portugal, residir em Portugal e permanecem por lá por um período de 5 anos, é o tempo exigido na lei. E aí, depois de permanecer em Portugal legalmente por esse período, já é possível fazer o pedido de nacionalidade portuguesa, tá? Trata-se de uma naturalização, como eu falei no início do vídeo, tá? Por ser naturalização, você vai ser português do dia que a nacionalidade é concedida em diante, então ela não retroage para o seu nascimento. Não faz tanta diferença prática, mas é importante saber. O principal é que você vai conseguir passar ela para os seus filhos menores. Tá? É importante saber disso. E é importante cumprir essa exigência dos 5 anos e ter a documentação necessária para poder entrar com esse pedido e provar que você esteve em Portugal nesse período exigido pela lei. Aí, ainda no tema da nacionalidade, tem algumas dúvidas muito comuns que a gente escuta aqui no escritório. A primeira delas é em relação ao tempo do processo. E aí, como dizem os nossos amigos portugueses, a gente precisa ter um bocadinho de paciência com esses pedidos. Processos de nacionalidade são processos que às vezes demoram. A conservatória, principalmente a Conservatória de Lisboa, recebeu muitos pedidos nos últimos anos e a gente precisa mesmo aguardar essa fila de processo. No caso, por exemplo, dos sefarditas, a gente tem processos que estão desde 2021 na fila esperando para serem analisados. Tá? Eu posso dizer em causa própria, porque eu estou com o meu processo na conservatória e também estou aguardando. Tá? Então a gente precisa acompanhar o processo, ficar de olho, ver como está a movimentação, mas de fato é importante aguardar e saber que há uma fila de análise. Então a gente precisa tomar cuidado também com promessas de que os processos podem ser acelerados, de milagres aí, porque nem sempre isso é possível. Tá? Existe uma fila e a gente precisa esperar. E aí, em relação de forma mais prática, em relação aos prazos, o que a gente vê na prática é que os processos de filhos, eles caminham mais rápido, principalmente filhos menores. Então, às vezes é comum a gente ver processos de filhos caminharem com 1 ano e meio. E às vezes processos, por exemplo, de netos, cônjuges demoram um pouco mais e os processos de sefardita têm sido os processos mais demorados na conservatória e no Arquivo Central do Porto. Outra pergunta que a gente escuta muito é em relação à questão da nacionalidade precisar ser concedida em vida ou não. E sim, a nacionalidade portuguesa, ela precisa ser concedida em vida. Então, no caso do falecimento, por exemplo, do requerente do processo, aquele processo ele vai ser arquivado, aquele processo vai terminar e a nacionalidade não vai ser concedida. Outro ponto é que quando termina o processo de nacionalidade, o primeiro documento que você recebe é um assento de nascimento português, que é um sinônimo aí para a nossa certidão de nascimento. Esse assento, ele normalmente vem com uma averbação falando o artigo pelo qual você recebeu a sua nacionalidade portuguesa. A primeira averbação importante que você deve providenciar é a transcrição do seu casamento, se você for casado ou se já foi casado. Essa transcrição de casamento é o que a gente chama aqui no Brasil de averbação do casamento. Então, você vai precisar averbar o seu casamento lá em Portugal. Então, a gente pode fazer isso, por exemplo, via consular.
Você vai pedir a certidão de casamento em inteiro teor e a certidão de nascimento do seu cônjuge e vai fazer essa averbação para aquele casamento constar no seu nascimento português também e você ter também uma certidão de casamento portuguesa. E aí você já tem assento de nascimento português, já olhou questão de homologações e aí a gente chega agora nos documentos portugueses. A gente sabe que normalmente a pessoa chega para conversar sobre nacionalidade e ela pergunta já sobre a questão do passaporte. Então a gente vai providenciar com o assento de nascimento, e aí você pode ver a questão das averbações, você vai providenciar primeiro o cartão de cidadão, que é como se fosse aqui no Brasil, a gente pode comparar com o RG, e aí depois do cartão de cidadão, você já pode providenciar o passaporte. Esses documentos, eles são pedidos no consulado que atende aí o seu endereço. Então você vai fazer isso no consulado mais perto de você. A gente sabe que lidar com burocracia nem sempre é fácil, mas é importante pensar na nacionalidade como mais que um direito, é mesmo um resgate da sua história familiar. E se você tem interesse em estudar, em morar fora, é importante você ter um pouco de paciência para poder reunir toda essa documentação, fazer uma pesquisa e, se for possível, contar com uma assessoria especializada para poder te auxiliar em todo esse processo.